Está começando Conjuntura aqui pela TV Mar, canais 25 e 525 da NET. Hoje vamos conversar com Pedro Roberto Melo, ele que é presidente do Sindicato dos Produtores de Açúcar e Álcool de Alagoas. E também com o médico infectologista Fernando Maia, que vai nos falar sobre como é que anda essa questão do Covid aqui no estado. Até já. Como será amanhã? Responda quem puder. Quando o nosso trabalho melhora a vida de alguém, surge um novo futuro. Quando uma empresa se preocupa com o planeta, é pelas futuras gerações. Equatorial, pelo futuro, todo dia. Como será amanhã? Todos pela saúde do Ben. O bebê de 3 meses, Benjamin Brenner Guimarães, foi diagnosticado com AMI, uma doença degenerativa rara, atrofia muscular espinhal. O tratamento é realizado utilizando o Zolgensma, considerado o medicamento mais caro do mundo, que custa 12 milhões de reais. Ajude o Ben. Qualquer valor é importante nessa batalha contra a AMI e contra o tempo. Utilize o Pix amiben@hotmail.com e contribua. Quem tem AMI tem pressa. Eu quero ser atriz. Isadora Nemir Afonso Lomba. Sou muito inteligente, amorosa e educada. As nossas expectativas para os nossos filhos devem ser muito elevadas. A gente deve esperar que eles façam tudo, que eles consigam tudo. Meu nome é Maria Clara, trabalho como auxiliar administrativo e também atriz. Já fiz entre 7 e 8 peças. Foi tão bom, não sei como explicar. Aí uma emoção muito grande. Ela é muito dedicada. Tinha que decorar um texto, decorar as marcas ali da cena. No outro final de semana que a gente tinha ensaio, ela estava todo decorado, já tudo pronto. É não subestimar a inteligência deles e não confundir deficiência intelectual com falta de inteligência. Eu me sinto segura lá no teatro. As pessoas me aceitam, né, como que eu sou. Aí eu me sinto especial. E eu amo as diferenças que eu tenho. Não importa as diferenças. Eu vou ser quando eu crescer, porque é meu sonho. Eu mereço isso. Respeito. Visite as redes sociais da APAE Brasil e conheça a nossa história. É tempo de transformar conhecimento em ação. Você já sabe que pode contar com pronto atendimento no Hospital Vida. Para os casos de emergência, o Hospital Vida dispõe de todos os procedimentos de excelência. O único hospital na Ponta Verde conta com centro cirúrgico, UTI e centro de diagnósticos. Porque quando a vida depende de segundos, o Hospital Vida está pronto para cuidar de você e de quem você ama. Hospital Vida, humano por natureza. Diretor técnico médico Miguel Arcanjo Barbosa, CRM 1345 Lagoas. Bem, a gente conversa daqui a instantes, ainda nesta edição de Conjuntura, aqui pela TV Mar, com o médico infectologista Fernando Maia. Ele vai nos dar uma geral sobre a situação da pandemia de Covid aqui no estado. Agora a gente conversa com o Pedro Roberto Melo Nogueira, ele que é presidente do Sindicato dos Produtores de Açúcar e Álcool do estado de Alagoas. Presidente, obrigado pela presença mais uma vez aqui em Conjuntura. A safra está se iniciando, se iniciou há poucos dias, e eu gostaria de saber inicialmente quantas indústrias estão funcionando nessa safra atual. Flávio, é um momento oportuno. Na verdade, está iniciando. Você usou o termo certo porque só tem duas usinas em operação, a Pindorama e a Santo Antônio, que deve estar começando, se começou essa semana. Mas a previsão é que em meados de setembro, até o final de setembro, as 15 unidades que operaram na safra passada operem nessa nova safra 2021-2022. É uma safra de expectativa positiva. Nós vimos nos últimos 5 anos acumulando expectativas negativas. A última vez que eu estive aqui, nós vimos de um estresse, uma tristeza muito grande, uma safra
Só para você ter ideia da proporção, Alagoas, que tem um histórico aí de 20, 23 milhões de toneladas de cana, de 2018 caiu para 13, 23 para 13, isso é efeito climático. Foram 3 anos sucessivos de seca, nunca acontecido na história da Zona da Mata Canavieira. Talvez isso fosse até comum no semiárido, no sertão, mas na Zona da Mata Canavieira sempre mais úmido e no litoral isso não era comum. Mas enfim, aconteceu, 13 milhões de toneladas de cana, aí 2018 para cá e vem a persistência, a luta, a melhoria climática, 13, 16, 17 milhões de toneladas de cana, que foi a última, e agora estamos iniciando uma nova safra, com uma convergência positiva de clima. Você deve estar observando, o junho, julho e agosto está sendo muito chuvoso aqui no estado de Alagoas, não é? E essa chuva está meio que dissipada em todas as regiões. No caso da Zona da Mata Canavieira, a chuva ela não é aquela chuva que causa estrago, destrói pontes, não é nada disso. É uma chuva, ela está, se você for medir pela média histórica dela, ela está abaixo da média histórica, pouco abaixo da média histórica, mas a cadência que está interessante, né? Você chove de noite e estia de dia, o que faz a fotossíntese da cana prosperar, né? E é o ambiente ideal para o vegetal. Você chove de noite e estia de dia. Isso nos permite exercer uma certa animação, né, com a safra que pode ultrapassar a 18 milhões de toneladas de cana, já depois de tantos anos sucessivos de tristeza, de crise. Então é um bom momento. Bom, 15 unidades operando nessa safra, né, que está começando agora, como eu disse. No auge do setor sucroalcooleiro, quantas usinas e estilarias operavam aqui no estado? Quando eu fiz a referência da média histórica nossa de 23 milhões de toneladas de cana. Na verdade, eu peguei uma média histórica, já fizemos 25, já fizemos até 27 milhões de toneladas de cana, em safras atípicas de clima positivas, né? Mas, ficando com a média das 23 milhões de toneladas de cana, nesse período nós tínhamos 25 unidades operando, 25 unidades. Hoje nós estamos mantendo assim, essas 15. Entre as 23 e as 15 de hoje, as 25, 15 de hoje, você considera isso. Tivemos o Grupo João Lira, né, que fechou. Nós tivemos algumas unidades que é uma relação muito direta. Se você tem 23 milhões de toneladas de cana, 23, 25 unidades operando, você cai para 13, você tem pouca cana para muita ferragem, para muita fábrica. Então, se faz um processo de acomodação natural. Usinas próximas, juntas canas e moem naquela unidade só para dar economicidade e dar racionalidade ao processo, né? Então, essas 15 que operaram na safra passada e que vão operar nessa safra, eu acho, Flávio, que é esse plantel de unidade industrial que vai ficar em Alagoas durante muito tempo, se não a vida inteira, porque a partir de agora, por conta desse princípio da economicidade, nós não vamos ter mais 23, 25 milhões de toneladas de cana. É um cenário que só cabe se nós mudarmos radicalmente o processo nosso de plantio, investindo fortemente em irrigação. Essas lacunas de estiagem que eu me referi, houve um tempo, no tempo das 23 milhões de toneladas de cana, a cada 3 anos você tinha uma seca forte, a cada 5 anos. Agora todo ano você tem a constante, é meses, é 6 meses, 6 meses chove, 6 meses para, então a conclusão é inexorável. Temos que ter irrigação, porque nós temos o que se chama complementação hídrica. É você ficar molhando, chamamos mais popularmente de molhação, né? Então você complementa onde não tem, aquele período que não tem chuva. Você faz aquelas lâminas e molha superficialmente a cana. A irrigação é água na veia, permanentemente. Então você leva água e leva o adubo. É como você dá injeção na veia, né? Fazendo um comparativo com a medicina.
esse é o estágio que nós estamos perseguindo e temos que atingir. Esse processo agrícola nos permitirá chegar a que se fala na linguagem agronômica de a cana de 3 dígitos, que é a cana com um rendimento agrícola de mais de 100. A média do estado hoje é de 65, 70 toneladas por hectare. Tem até usinas que têm mais do que isso. A média de 65, 70 toneladas por hectare. Fomos 50 lá na seca, né? Nós queremos ir a mais de 100. Grosso modo, você pode quase que dobrar a produtividade com a mesma área. Isso é uma revolução agronômica, mas uma revolução de renda no estado de Alagoas. Esse é o nosso projeto. Envolve recursos, envolve uma série de coisas, mas basicamente é recurso. Acumulação de água, porque para você fazer uma irrigação nesta intensidade, você tem que ter um acúmulo de água. Em algumas situações, o rio permite que você puxe a água sem comprometer o trabalho do rio. Em algumas situações, você tem um volume, porque a água que se acumula para barragem, para irrigação, é a água que o rio manda para o mar. Essa água vai para o mar de qualquer jeito. É a sobra. Então, o processo de barramento, em algumas situações, até ajuda a evitar enchentes, transbordamento de rio. Então, esse é o projeto com o qual nós estamos abraçados, mas é um projeto de uma certa envergadura financeira. Presidente, eu sei de pelo menos um caso aqui em Alagoas de uma usina que voltou a moer através do sistema de cooperativa. Os fornecedores se juntaram e formaram a cooperativa que é a usina Uruba, em Atalaia. Antiga Uruba. Antiga Uruba. Como é que anda o desempenho dessa cooperativa? É um caso exitoso. É um caso exitoso. É o único caso em Alagoas, pelo menos até agora, mas é um caso exitoso. A Uruba já era uma fábrica boa, assim, quando você tomava como referência, era uma fábrica muito boa. Ela estava numa região agrícola importante, né? E o fechamento dela causou um certo estresse, uma certa pobreza lá naquela região. E esse grupo de fornecedores, primeiro, está sendo exitoso porque houve um grupo de fornecedores que já detinham canas de sua propriedade. Então, eles tinham um volume de canas suficiente para dar a largada. E fizeram isso lá atrás. E, a partir daí, digamos assim, com um projeto exitoso, eles começaram a plantar também em nome da própria cooperativa, né? Da própria usina. Então, a Coopervales é um caso vitorioso, é um esforço que merece todo o nosso elogio e é uma coisa que veio para ficar. Acho que nós vamos, em breve, isso é um contrato, né, que eles têm com o processo judicial lá da falência do Grupo João Lira, mas é um projeto que lá no sindicato nós torcemos muito para que ele prossiga, porque realmente mostrou, a região revigorou-se, né? Nós botamos uma fábrica importante para rodar e eles estão crescendo. A cada ano eles crescem de safra de forma muito importante. Outra coisa, quais são os produtos que vão ser, digamos assim, privilegiados nessa produção, nessa safra 2021-2022? Etanol ou açúcar? Olha, eu dividiria em mais um ingrediente, o açúcar de exportação e o açúcar do mercado interno, e o etanol. A Alagoas vem mudando esse craqueamento, né? Essa distribuição a partir de... Alagoas, durante muitos e muitos anos, optou por uma legislação de ICMS própria da época em exportar tudo que produzia. Isso causou um malefício muito grande para o Estado, porque era a legislação de ICMS que era muito nociva. Então, a saída era exportar. O governador, no governo atual, do governador Renan Filho, essa relação, esse modelo fiscal foi alterado, foi copiado o modelo de Pernambuco, que já tinha desde o ano 2000. Copiou esse modelo, porque nós estávamos perdendo um espaço muito grande de economicidade para o estado de Pernambuco.
E isso foi corrigido e agora a gente começa. Não dá para você sair rapidamente da exportação, porque a exportação é quem financia boa parte do processo operacional. Mas esse ano, respondendo a sua pergunta, nós vamos reduzir ainda mais a exportação e vamos nos dedicar ao etanol. O etanol está... O açúcar do mercado interno, ele não cresce numa proporção muito grande, porque Alagoas consome muito pouco. Alagoas é um estado que produz muito, é o maior produtor do Nordeste, mas consome 10%, que é também pequeno. Agora, o etanol, por conta de que o centro-sul do Brasil está vivendo uma safra desastrosa, né? Foi seca, seguida de geada, e a entre-safra do Nordeste de etanol era suprida por transferências de Minas e de Goiás. Isso é clássico, né? E esse ano, provavelmente, eles não vão ter essa sobra. Então, há necessidade que essa safra que está se iniciando, os alagoanos se voltem muito mais para a produção de etanol. O que é muito bom, não é, do ponto de vista mercadológico e para recepcionar um pouco esse projeto novo, essa nova autorização da venda direta aos postos. Qual é a sua opinião a respeito disso? As próprias destilarias poderem vender aos postos, sem intermediário? Olha, Alagoas e Pernambuco foi quem lançou esse movimento em 2018. Começamos com uma ação judicial, que teve sucesso no primeiro momento com a liminar, mas depois foi cassada, enfim. E aí depois veio projetos no Senado e na Câmara dos Deputados, tirando essa proibição, né? E agora, 3 anos depois, transformou em lei por uma medida provisória do presidente Bolsonaro. Na verdade, é um novo canal. O que é que existia antes? Existia um único canal. Você só poderia vender etanol hidratado através de uma distribuidora. Você entregava a distribuidora e ela que entregava ao posto. Muitas vezes a usina e o posto estavam vizinhos. Você tinha que ir para uma base da distribuidora e voltar para aquele mesmo posto, né? E isso era uma deformação. E tudo que é um canal só, ele cria deformidades, né? O uso excessivo do cachimbo deforma a boca. Então, agora você tem mais um canal. Não quer dizer que toda venda será direta. O mercado é quem vai resolver isso. Neste caso aqui é melhor vender direto ao posto. Nesse caso aqui eu vou continuar vendendo à distribuidora. Regiões mais longínquas, talvez a logística da distribuidora permita, mas aquela região... Alagoas é um estado pequeno, um raio muito pequeno. Então, a venda direta foi uma luta pernambucana e alagoana e ela será muito bem-vinda. Ela vai trazer margens e poderá, mesmo agregando margem, ela poderá propiciar uma redução para o consumidor, porque é o passeio que está reduzindo, não é? É claro que tem influência de safra e tudo mais, mas se você tirou um agente do meio do pedaço que tinha uma margem, não é? É de se supor que há um potencial de redução de preço. Para Alagoas é importante. Essa medida provisória é muito recente, tem poucos dias que ela foi... 15 dias. 15 dias. Quando é que o consumidor vai sentir a diminuição do preço na bomba? A medida provisória autorizou a operação, mas estabeleceu de que a vigência da operação, a operação só pode acontecer a partir de 1º de dezembro de 2021. Esse prazo longo que foi estabelecido é para adequação dos regimes fiscais de cada estado. Talvez precise, em algumas situações, o CONFAS referendar e tal, então deram esse prazo. Então, eu diria que nós estamos começando a safra em setembro e provavelmente a partir de dezembro os postos bandeira branca, inicialmente, que são os postos que não estão vinculados à bandeira, e que não tem, os postos embandeirados têm que comprar da sua distribuidora de origem. Então, no primeiro momento, a venda direta vai ocupar o espaço dos postos que estão livres para comprar de qualquer pessoa e vão poder comprar das usinas. E, com isso, nós vamos testar esse modelo e esse sistema, que eu acho que vai ser exitoso. Bom, o setor sucroalcooleiro, ele é muito complexo, porque a produção, né, e a finalização dos produtos depende muito de uma série de fatores, do tempo, como foi dito aqui, a questão da estiagem, a questão do preço do mercado internacional, a questão do valor do dólar e a oportunidade, às vezes, que é melhor vender açúcar ou vender álcool. Essa safra agora, o que é melhor para o setor?
Olha, hoje, agora, a fotografia dessa safra, o câmbio, que você falou muito bem, e o preço internacional do açúcar, nem sempre, às vezes o preço está bom e o câmbio não está bom. O câmbio é uma política que você não tem nenhuma administração mercadológica sobre ele, é política de governo e tal. Então, neste momento, a arbitragem para o etanol está sendo mais favorecida, entendeu? Acho que por conta dessa escassez que está sendo proporcionada pela menor safra do Centro-Sul. Então, nesse momento... Agora, o fato de um preço de um produto estar mais atrativo não quer dizer que você possa fazê-lo totalmente, porque tem os limites industriais das fábricas, né? Você tem fábrica que já opera no limite do etanol. Então, o preço está bom, mas ela não vai poder aumentar. Ela vai ter que continuar fazendo o açúcar dela. Então, cada situação é como você diz, o assunto é complexo. Agora, vis-a-vis, hoje, agora, o preço do etanol tem uma arbitragem muito mais favorecida. Presidente, qual é que poderia definir o que seja ou que seria o hidrogênio verde, que é colocado como combustível do futuro? Olha, essa é a revolução que o setor de cana-de-açúcar para a energia está enfrentando, né? Essa é a onda do mundo no momento que, em síntese, isso é um assunto muito complexo cientificamente, mas eu posso lhe dizer o seguinte: vocês estão assistindo, estão vendo essa avalanche, essa ideia do carro elétrico como um carro não poluente e tudo mais, é a onda do mundo. O que está se verificando é o seguinte: quando você olha pelo aspecto ambiental, o carro elétrico, o automóvel, ele polui muito pouco, mas precisa saber a origem dessa energia. Se você está com eletricidade sendo gerada de carvão, de fontes fósseis, você está trocando 6 por meia dúzia. Então, o grande avanço nisso é você usar o hidrogênio para gerar eletricidade. E o etanol possui na composição dele 4 moléculas de hidrogênio. Então, o avanço que nós estamos tendo é você gerar o automóvel do futuro, ele vai gerar ele próprio a eletricidade dele. É um avanço extraordinário, né, que nós vamos ter, e aí é ambientalmente correto. Você abastece com etanol no posto e, através de células, ele converte aquele hidrogênio em energia elétrica e o carro anda a energia mais gerada pelo etanol, né? Você pode ter várias formas de gerar energia elétrica dentro do carro. O etanol é o hidrogênio verde, porque é oriundo da biomassa. Ok, nosso muito obrigado ao presidente do Sindicato dos Produtores de Açúcar e Álcool de Alagoas, Pedro Robério Melo Nogueira, pela sua participação aqui em Conjuntura. Vamos agora ao intervalo e na volta a gente vai conversar com o médico infectologista Fernando Maia. Até já.